A tecnologia tem transformado a vida das pessoas que utilizam aparelhos auditivos. E agora, gente, surgiu mais uma novidade. Já imaginou realizar ajuste em seu aparelho auditivo sem sair de casa, de forma rápida, prática e eficiente? Isso já é realidade. Falamos sobre esse tema já aqui no nosso programa, sobre essa tecnologia há alguns dias, e muitas pessoas enviaram perguntas pra gente sobre esse tema. Por isso, a fonoaudióloga Caroline Keitel está ao vivo aqui com a gente e esclarece essas dúvidas. Boa tarde, Carol, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus, lindona. Então, assim, se você também tiver alguma dúvida sobre esse assunto, manda para o nosso WhatsApp, 991 22 2899. Carol, com essa nova tecnologia, como é que ela funciona na prática? Esses novos aparelhos agora da linha Marvel, eles vieram com as vantagens de conseguir diminuir ainda mais o ruído e melhorar a qualidade de fala. Mas na prática ele ficou muito melhor e os pacientes têm dado um retorno muito bom para a gente com relação a essa conexão pelo celular, que tem agradado bastante, né? Que facilita a compreensão também nas ligações, nas chamadas telefônicas. E praticamente você consegue acessar a nossa consulta de casa. Então você faz uma videochamada, os pacientes marcam, agendam normalmente a consulta e conseguem, através do celular, fazer essa videochamada para a gente estar regulando o aparelho auditivo já à distância. É muito simples, muito prático. Pelo aplicativo, eles já clicam lá e conseguem falar conosco. Que legal! Agora a gente também tem aqui várias perguntas de telespectadores que realizaram pelas redes sociais. Então eu vou fazendo para ti, Carol, e daí você vai respondendo para o nosso público. A audição pode voltar dependendo da causa ou sempre é permanente? Geralmente a perda auditiva é permanente, porque muitas vezes são influenciadas por problemas na cóclea, nas células auditivas. E essas células, depois que são prejudicadas, elas não se regeneram mais. Mas existem alguns casos de perdas que nós chamamos de condutivas, onde ocorre a dificuldade de audição por conta de uma infecção no ouvido médio. Então, nesses casos, assim que a infecção melhora, né, que é tratada precocemente com o otorrinolaringologista e com a utilização de medicamentos, geralmente a audição volta totalmente. Tem mais uma pergunta aqui de telespectador, que pode indicar que a pessoa está perdendo a audição. Normalmente, os primeiros sintomas é dificuldade de compreender em locais ruidosos, em reuniões de família, restaurantes. A dificuldade de compreender a televisão é uma coisa que chama muito atenção. Eles percebem assim nitidamente, no início já, essa dificuldade. No telefone também. E tem que repetir várias vezes, né? Ficar naquela questão. Ficar prestando atenção na boca das pessoas para conseguir compreender. Geralmente, esses são os principais sintomas. E como que convencer alguém resistente ao uso do aparelho? Geralmente, as pessoas de mais idade resistem um pouquinho mais, né? Como que a família pode fazer esse convencimento? Isso. Inicialmente, o mais importante sempre é uma consulta bem feita. Então, eles precisam se sentir seguros com relação àquilo que eles vão experimentar. Tirar as dúvidas, né, durante a consulta. E o teste domiciliar, ele é essencial. Porque é só no seu dia a dia que eles vão realmente conseguir entender a diferença na qualidade de vida que o aparelhinho faz, né? Que com certeza vai ser muito grande. Tem pacientes que relatam assim, a gente fica até emocionado, porque eles relatam na hora, sabe? A diferença que dá. Alguns sons que eles já não escutavam há anos e voltam a ouvir. Então, muitas vezes, assim que eles experimentam essa sensação, eles já ficam menos resistentes àquilo. E a família pode ajudar incentivando, ajudando a cuidar, né? Seguindo ali as recomendações que realmente a gente já passa na primeira consulta. Isso aí. Agora mais uma aqui sobre a tecnologia. Qual a vantagem em ter conectividade com o smartphone? A conectividade, eu acho que uma dos grandes lances dela é que os pacientes não conseguem utilizar, né, fone de ouvido ou outros recursos com o aparelho auditivo. Então, ali já se somou duas coisas em uma só. O paciente tem um fone de ouvido, um aparelho auditivo que vai facilitar essa compreensão. Muitas vezes eles tinham a queixa de ter que colocar o celular, né, no ouvido e às vezes não pegar bem o volume por conta do microfone do aparelho. E agora com essa conectividade esse problema foi totalmente sanado. Eles já chegam ali com o som direto no ouvido, facilitando muito a compreensão. Como funciona o exame para que eu saiba se eu tenho ou não perda auditiva?
São 2 exames, na verdade. A gente faz um após o outro, a audiometria e a logoaudiometria. Na audiometria, a gente coloca um fone no paciente e vai dando estímulos, que geralmente são apitos, e esses estímulos eles vão abaixando o volume. Então, o nosso objetivo principal é descobrir qual que é o menor volume que aquele paciente escuta em cada frequência. Porque a nossa audição ela tem frequências mais graves e mais agudas, né? Médias e agudas. Então, a gente descobre pela audiometria qual é o mínimo que o paciente escuta naquela frequência. E a logoaudiometria ela serve para confirmar os resultados da audiometria e também para a gente entender qual é a compreensão do paciente. Que uma coisa é escutar, outra é entender, né, o que é dito. Então, muitas vezes eles nem têm tanta dificuldade para escutar, tanta perda auditiva, mas a compreensão já está muito prejudicada. Então, esses 2 exames são essenciais para a gente poder ter uma boa adaptação do aparelho. Com certeza. E os aparelhos que vão dentro da orelha, qualquer pessoa pode usar, Carol? Não é qualquer pessoa. Geralmente, naqueles pacientes que têm muita infecção auditiva, isso não é aconselhado, porque quando nós fechamos o conduto ali, aqueles aparelhos eles fecham mais a orelha e ventila menos. Então, isso pode, em alguns casos, né, agravar as infecções e também ele é mais suscetível à cera. Então, se o paciente tem muita produção de cera, isso dificulta bastante a limpeza e também a vida útil do aparelho auditivo, né? Então, nesses casos, a gente não costuma recomendar. E também, nessas frequências mais graves, quando o paciente tem essas frequências graves mais preservadas, com menos perda auditiva, pode acontecer de dar uma sensação de eco também, por fechar o conduto ali. Então, nesses casos, nós preferimos não indicar, né? Indicar outra opção. Por isso que é importante também esse paciente ele fazer todos os testes junto com vocês, né? Enfim, para saber se é adaptável ou não, se deu tudo certo. É mais ou menos assim que funciona? Isso, exatamente. Eles vêm com muitas dúvidas, né? E por isso a gente sempre pede o exame para estar revendo, para realmente conseguir escolher o melhor aparelho auditivo que é possível naquele caso. E em relação a essa nova tecnologia também, por exemplo, a pessoa não precisa, ela pode morar em outras cidades e elas podem fazer essa consulta online com vocês, não precisa vir até Cascavel, no caso. Isso, não. A primeira consulta você pediu? Isso, não, aquela consulta para fazer, para arrumar o volume, através do aplicativo, né, Carol? Isso, exatamente. Depois é só a regulagem, né, que a gente fala, ela pode ser feita à distância, em qualquer outra cidade. Isso é muito legal, assim, porque né, pacientes que moram às vezes a 100, 150 quilômetros daqui conseguem estar falando com a gente com muita facilidade. Isso ajuda muito a audição. Que bom. E a gente tem algumas perguntas que chegam pelo WhatsApp. Vamos colocar na tela, então, para a Carol responder para a gente. Deixa eu ver. Tem zumbido decorrente de perda auditiva já há quase 1 ano. Gostaria de saber se o zumbido ele fica para sempre ou não. O aparelho ajuda também? O zumbido, ele é uma incógnita. A gente, assim, depende muito da sensação de cada paciente. Existem pacientes nossos que só por utilizar o aparelho com a amplificação normal, já se tem uma melhora do zumbido, né? E outros pacientes não. Às vezes a gente precisa ligar ali, porque nesses aparelhos novos da Phonak, eles têm também o gerador de ruído, que é uma forma da gente mascarar o ruído da audição do paciente, né? E, digamos, enganar o cérebro, né? Para que esse zumbido seja menos aparente. Então, em alguns casos, só a amplificação resolve já muito. Em outros, é necessário ligar esse mascaramento, esse ruído. Em outros casos, assim, é difícil. Muitos ainda permanecem com o zumbido. E isso interfere muito na questão do estresse, né? O dia a dia do paciente, questão de diabetes, hipertensão também influenciam. Então, assim, é uma variável grande, sabe? Depende muito de cada caso. Isso aí. A gente tem mais uma perguntinha, vamos colocar na tela. Tem alguma ligação a voz alta com a perda de audição? Geralmente o paciente, isso é um dos sintomas, inclusive, não falei antes, mas relembrando. Um dos sintomas é esse. Muitas vezes o paciente, por já estar com uma perda auditiva, ele eleva a sua própria voz, porque ele também percebe a voz dos outros e a dele com diferença, né? Então isso sim tem relação, não que cause, né, digamos assim, a perda auditiva, mas quando essa perda existe, pode acontecer do paciente estar elevando a voz, sim.
Olha lá, gente. Gostaram? Ficaram interessados, então, em toda essa tecnologia? Então, anota aí o endereço da Sensus Aparelhos Auditivos. Rua Maranhão, 850, em frente ao pronto atendimento da Policlínica. O teste domiciliar tem duração de 1 semana e não possui qualquer custo ou compromisso, viu? Devido a esse período de pandemia e pensando na saúde e bem-estar dos pacientes, Sensus Aparelhos Auditivos também está realizando testes domiciliares dentro do perímetro urbano de Cascavel. O telefone para contato, anota aí, é o 3040, aqui agora a Patrícia que não enxergou, 2020, ou também tem o número de celular 99834-7990. É isso aí, né, Carol? Muito obrigada, viu, minha linda? Imagina, obrigada a vocês. Até uma próxima. Obrigada, até.